Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora são 11 horas e 21 minutos do dia. Louvado seja Deus. Dia 19 de abril. Aleluia. Mais um dia o que o Senhor me proporciona tem uma inspiração da parte do Senhor para falar acerca das coisas do céu. Sabemos que há muitas vozes nesse mundo, muitos pastores anunciando a palavra, muitas pessoas que não têm nem título, mas que reservam o seu tempo para poder falar do amor de Deus, falar das grandezas do Senhor, falar a respeito das suas maravilhas, testemunhando, aleluia, e fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Todavia, cada qual tem o seu chamado, cada qual tem a sua responsabilidade, cada qual tem o seu propósito, e aquilo que o Senhor Deus tem colocado no meu coração, aleluia, eu coloquei isso de fazer, que é todos os dias anunciar, aleluia, um pequeno texto da palavra de Deus. A palavra de Deus vai criar um tempo a qual ela será mencionada, ou melhor, haverá tempo que não haverá fome, nem de comida e nem de bebida, mas da palavra do Senhor. Os homens correrão de uma parte para outra, do oriente ao ocidente, do norte ao oeste, do leste e do sul, procurando alguém que anuncie a palavra. Nesse tempo a igreja será levada para o céu. Nesse tempo, aleluia, os desviados, afastados, vão querer retornar para a cara do Senhor. Mas já não vai mais haver mais possibilidade alguma. Aleluia. O diabo já arquitetou um plano, aleluia, a qual ele fará com que todos que não receberem, aleluia, a marca na sua mão direita ou na sua testa, que é a marca da besta, não vai poder comprar, nem vender, não vai poder, louvado seja Deus, fazer nenhum tipo de atividade. E nesse tempo será muito complicado para a vida das pessoas. Muitas pessoas vão sofrer muito, vão se arrepender de não ter ouvido seu pai, de não ter ouvido a sua mãe, vão se arrepender de não ter ouvido, louvado seja Deus, algum irmão, algum pastor, alguma serva do Senhor, que em algum momento da sua vida falou acerca do caminho do céu, do caminho do arrependimento, da salvação da alma. Todavia, enquanto o Senhor Jesus não volta, cada um temos uma responsabilidade, uma missão. E nesse dia de hoje eu gostaria de falar no livro de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 9, que nos diz assim a palavra de Deus: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando vos despedacem. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, no tempo a qual estava conosco, aleluia, na forma humana, durante seu ministério, ele fez diversos sermões. E um desses sermões mais importantes, conhecido como Sermão da Montanha. Nesse Sermão da Montanha, no capítulo 7 de São Mateus, ele começa a falar a respeito, aleluia, do julgamento, das pessoas que julgam um ao outro e conseguem enxergar defeito nas outras pessoas, conseguem enxergar pecados, conseguem enxergar, aleluia, falhas, mas que tem uma dificuldade enorme, gigantesca de enxergar os próprios defeitos, as suas próprias feridas, as suas próprias fraquezas, e faz com que ela venha se tornar uma pessoa omissa, uma pessoa paralisada e uma pessoa com a mente cauterizada para ouvir o bom conselho. Todavia, o texto que nós vamos falar, aleluia, é sobre algo muito importante, porque ele fala
o Senhor Jesus nos ensina, aleluia, que nós não devemos dar aos cães as coisas santas. Biblicamente falando, os cães são chamados os maus obreiros. Pessoas que portam a palavra, pessoas que se vestem como cristãos, pessoas que fazem a obra de Deus, mas fazem a obra de Deus de forma totalmente leviana, de forma hipócrita, de forma sem compaixão, sem misericórdia, de forma que ofende a santidade de Deus. Os cães, aleluia, não são os animais. Os animais não serão julgados nem condenados. Aleluia, porque não tem alma. Todo ser que tem alma, um dia terá que prestar conta diante do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então os obreiros, falsos obreiros, homens que querem viver do Evangelho, às custas do Evangelho, homens que levam a obra de Deus de qualquer maneira, homens que não têm compromisso em honrar o seu pastor, a sua liderança, homens que se levantam contra a autoridade do Senhor, do que estão imbuídas sobre os pastores, sobre aqueles que estão sobre, aleluia, sobre a casa do Senhor. A casa do Senhor é a coluna e sustentáculo da verdade. Deus instituiu mestres, doutores, pastores, para instruir, para aconselhar, para direcionar cada um. Mas algumas pessoas no seu coração têm desejo de fazer a obra de Deus, mas de formas erradas, querendo começar por cima e nunca por baixo, achando que porventura por ter um dom, aleluia, em especial, que Deus agracie por nós. Algumas pessoas recebem dom de visão, outras de revelação, outras de profecia, dons que às vezes impressionam alguns na igreja. E eles acreditarem por ter esses dons, eles podem ser, aleluia, fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Não tem ordem no culto, não tem direção, aleluia, não tem comprometimento, não honra a sua palavra, aleluia, principalmente são maus obreiros, são pessoas que testemunham de forma errada e de forma que venha, em vez de trazer almas para Jesus, afastam as pessoas que querem ser obreiro, as pessoas que almejam o episcopado, as pessoas que desejam fazer a obra de Deus. E nós vemos muitos maus obreiros dentro da casa do Senhor. Homens que não têm horário para chegar, chegam a qualquer hora. Homens que se vestem de forma indecente. Mulheres com a vaidade aflorada, querendo chamar atenção com roupas sensuais. E principalmente, pessoas que fazem obra de Deus, aleluia, sem a bênção pastoral. Abrem dentro da sua casa um pequeno grupo, aleluia, geralmente são rebeliados, a maioria, isso é uma parte, porque não tem a bênção do pastor. Pegam, começam a fazer campanha dentro de casa, nada contra a campanha, nada contra o monte, nada contra as orações que são feitas nos lares. O problema é quando você acredita, aleluia, que você não precisa de um pastor, que você não precisa de uma liderança, que você não precisa de um aconselhamento, que você não precisa, aleluia, estar debaixo de uma cobertura pastoral. E temos de muitas pessoas, hoje em dia, desta maneira. Essas pessoas, perante Deus, são chamadas de cães. Cães no sentido não de querer ofender o animal, mas são pessoas sem noção. Pessoas que abrem ministérios sem a direção de Deus, sem a aprovação do céu. Pessoas que nunca passaram, aleluia, de um cargo de obreiro. Pessoas que nunca foram presbíteros, nunca foram diáconos, não tem história, não tem raiz. Aleluia. E ainda assim querem fazer a obra de Deus. É vergonhoso nós vemos o Evangelho da forma que ela está hoje em dia. Pessoas se autodominando pastores, pessoas se autodominando profetas, pessoas se autodominando missionários, e pessoas que nós vamos ver a sua vida
E nós podemos observar que são pessoas totalmente, aleluia, que trazem até nojo perante o Senhor. O Senhor vomita esse tipo de pessoas. Pessoas que não têm vida de oração, pessoas que não têm comprometimento com a obra de Deus, pessoas que não passam estudando as Escrituras, procurando se aprofundar, e falam um monte de besteiras, ou então fala coisas segundo a sua imaginação, mas não segundo a revelação da parte do Senhor. E o Senhor Jesus, primeiramente, nesse capítulo 7, ele condena a hipocrisia de homens que se julgam um ao outro pela aparência, julgam um ao outro porque acreditam que são melhores, julgam um ao outro porque pensam que são mais santas, mas diante do Senhor, a santidade não é medida, aleluia, pela roupa, a santidade não é medida, aleluia, pelo cargo, mas a santidade é medida pela intensidade, pelo tempo que você se dispõe para buscar a presença do Senhor. E tem pessoas que têm, aleluia, dificuldades de separar um tempo para Deus. Pessoas essas que têm tempo para tudo. Tempo para mexer no celular, tempo para trabalhar, tempo para se dedicar à sua família, nada contra. Mas não tem tempo para oração. Não tem tempo para ler a palavra. Não tem tempo para ouvir, principalmente para ouvir, porque gostam muito de falar. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus possa nos conceder discernimento espiritual para não colocar no altar do Senhor falsos obreiros, falsos mestres, pessoas essas que são insubmissas, pessoas essas que não respeitam a autoridade, não respeitam seus maridos, não respeitam suas esposas, não respeitam seus filhos, ou filhos que não respeitam seu pai. Dentro da igreja são uma bênção, aleluia, mas dentro de casa é uma desgraça. Aleluia. Triste é a mulher que se casa com um mau obreiro. Triste é o homem que se casa com uma mulher que não tem sabedoria do céu. Que Deus possa abençoar, aleluia, consertar. Te aconselho, você que é solteiro, a esperar em Deus, uma mulher do Senhor, da parte de Deus. E você que é homem, espera em Deus, um homem, aleluia, que seja homem de Deus, um homem a qual tenha testemunho, seja um bom filho, seja um homem que trabalhe, um homem honrado, honesto, que não tenha, e principalmente que tenha vínculo dentro da casa do Senhor, que tenha uma história, aleluia. E continuando a história, continuando o texto, a palavra diz também que não é para nós darmos as pérolas aos porcos. Sabemos que as pérolas, perante o nosso Senhor, Deus fala de uma forma simbólica, simbolizando as pérolas é a palavra do Senhor. Aleluia. Que tem um valor inestimável, porque que muda a história de vida e pode conduzir o homem à salvação da sua alma. Para não lançar essas pérolas a pessoas que não valorizam, a pessoas que desprezam a palavra do Senhor. Aleluia, pessoas essas, aleluia, que ouvem o diabo, mas não querem ouvir a voz de Deus. Ouvem tudo quanto é tipo de coisa que não presta, mas desprezam a palavra do Senhor. Elas são chamadas de porcos, porque se deleitam no meio da sujeira, anseiam em ficar no meio da lama, odeiam limpeza, odeiam organização, odeiam, aleluia, louvado seja Deus, tudo aquilo a qual pertence ao Senhor. E se você ainda teima em anunciar a palavra de Deus para esse tipo de pessoa, você ainda tem um perigo dessa pessoa se levantar contra você, até mesmo querer te agredir. Aleluia. Não lance as pérolas aos porcos. Pastor, mas quem são os porcos? Como posso identificar um porco? Ora, o porco geralmente vive na lama. Pessoas que gostam de viver na lama.
gosta de viver na lama da mentira, na lama da fofoca, na lama da hipocrisia religiosa, na lama da prostituição, da masturbação, da fornicação, aleluia, e tanta lama, né? A lama simboliza pecados que se atolam no meio do corpo da pessoa. Pessoas que se alimentam cada dia mais das coisas que não pertencem ao Senhor, das coisas que desagradam a Deus, coisas abomináveis, homem com homem, mulher com mulher. Gostam de colocar nos seus olhos, perante seus olhos, pornografia, se deleitam em se vangloriar de ter 2, 3, 4 mulheres, um homem, né? Mas um dia Deus vai trazer juízo sobre esses. Homens que gostam de gastar seu dinheiro naquilo que não é pão, com jogos, com prostituição, pegam todo o seu salário, gastam com cigarro, gastam com bebidas, gastam com prostituição, gastam com jogos, gastam com tudo aquilo a qual não se agrada. E o pior, não amam nem seu próximo. Às vezes ganham dinheiro, mas não tem coragem de dar nem sua própria família. Deixa sua esposa, tendo dificuldade com seus filhos. Às vezes são casados, sim, mas são porco. O porco é o único animal que não consegue olhar para o céu. A mente dele é totalmente voltada para o chão. Aleluia, não consegue olhar para o alto, contemplar, aleluia, o brilho do sol. E tem pessoas que são semelhantes a porcos, não conseguem olhar para a luz do evangelho. O diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. A falta de fé no Senhor Jesus leva o homem cada dia mais para a escuridão. Leva o homem para cada dia mais distante da presença do Senhor. Tome cuidado, vigie bastante. A palavra, seu tempo, ela tem o seu valor, mas não deve ser levada ao vento, dita para pessoas que não são dignas de ouvir. Jesus não se dirigia para todos. Algumas pessoas, aparentemente, ele desprezava. Não que ele não amasse, mas porque estavam ali simplesmente para poder acusá-lo. Os fariseus, principalmente, os religiosos das épocas. Pessoas que eram curiosas, queriam ver de alguma maneira, aleluia, o que aquele homem estava falando. Se podia alguma maneira de acusá-lo, se tinha alguma maneira de contradizê-lo, se tinha alguma maneira de apontar algum defeito. Me faz lembrar a respeito da mulher que foi pega em adultério. E que ali foi aquela multidão de homens que invade o lugar onde Jesus estava. Aleluia, para poder falar que aquela mulher foi pega em adultério. Eu posso imaginar a cena, homens, mulheres, crianças, porque para acusar não tem idade. Para poder ver defeito nos outros, sempre haverá pessoas com pedra nas mãos para poder te apontar. E eu posso entender e contemplar essa cena agora. Pessoas que acusam o tempo todo, querendo destruir o ministério de alguém, querendo de alguma maneira tentar ludibriar, envenenar a mente das pessoas que estão dando credibilidade àquilo que é ensinado. Voltando para o texto, Jesus estava escrevendo na areia e aqueles homens insistindo em perguntar: mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério e a lei diz que nós devemos apedrejar. E o Senhor o que diz? A Bíblia fala que Jesus ficou escrevendo na areia. Penso eu que talvez Jesus estivesse escrevendo o nome de cada uma daquelas pessoas e os pecados que elas costumavam praticar. Imagino eu, aquelas pessoas olhando, num determinado momento pela insistência dele, e o Senhor não vai falar nada não. O que vamos fazer? A intenção daqueles homens era apedrejar tanto a mulher como o próprio Senhor Jesus. Jesus dissesse que era contra a lei, aquele homem era um falso, ele não podia ir contra a lei de Moisés. Se Jesus falasse que era para apedrejar,
a misericórdia do Senhor aí não teria sido manifesta. Mas Jesus usou de muita sabedoria, dizendo: ora, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia fala que do primeiro ao último, desde o menor ao maior, as crianças que estavam com pedras nas mãos jogaram suas pedras no chão. Os adolescentes jogaram suas pedras no chão. Os homens e as mulheres jogaram suas pedras no chão. Aleluia. Os idosos, os religiosos, todos aqueles que estavam ali presentes, jogaram as pedras no chão, porque sua consciência os acusou. Deus colocou no coração daquelas pessoas os seus pecados manifestos. Deus fez com que elas viessem a lembrar. Aleluia. A mulher envergonhada, penso eu que talvez estivesse até mesmo nua, porque ela foi pega num ato de adultério. Na verdade, tinha que ser pego os dois, né? Tanto a mulher quanto o homem. Porque a lei dizia que tinha que ser apedrejado e arrancado para fora do arraial. Mas a questão é que aquela mulher foi levada para ver a reação do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, sabiamente, aleluia, acolhe aquela mulher perguntando: mulher, onde estão os teus acusadores? Louvado seja Deus. E a mulher: não estão aqui, eles foram embora. Pois é, minha mulher. E eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Deus, ele dá uma oportunidade para cada ser humano para continuar a sua palavra, para continuar a sua jornada, ou uma vida com o pecado, ou uma vida de santidade. Qual é a sua escolha? Que Deus os abençoe, rica e abundantemente. A paz do Senhor. Por favor, compartilhe, dê o joinha e se inscreva. E novamente estarei trazendo uma mensagem de reflexão para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.